Olá, como vai? Está no ar mais um Sala de Entrevistas. Que prazer é ter você aqui com a gente. Eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, para a gente bater esse papo tão gostoso, se aprofundar em diversos temas. E hoje o tema é muito legal. Com certeza você já deve ter ouvido falar, mas muitas pessoas nem sabem do que se trata. A gente vai falar sobre fisioterapia pélvica e como cuidar dessa região íntima pode melhorar a sua qualidade de vida. E a minha convidada especial é a doutora Rayane Farias, ela é fisioterapeuta pélvica. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Valerie. Doutora, conta pra mim, o que seria uma fisioterapeuta pélvica? O que ajuda na vida das pessoas? Então, a fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia. Então, a gente vai trabalhar a parte da musculatura pélvica, que seria o períneo, onde a gente tem a bexiga, o intestino e o útero. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai atuar em disfunções relacionadas a esses órgãos pélvicos ou para a preparação do parto, quando a gestante ela está grávida e ela quer ter a via de parto normal. E também na cesárea. E qual que é a diferença de ter essa preparação para o parto na vida das mulheres? Muitas pessoas pensam que o parto é algo tão natural assim, né? Que não, quando rompe a bolsa, corre para o hospital e aí faz o que é necessário. Mas tem como se preparar para o parto, né? Com certeza, Valerie. Na fisioterapia pélvica, a gente vai preparar essa gestante para as fases da gestação, inclusive para o parto. Então, quando a paciente vem para a fisioterapia pélvica, a gente faz uma avaliação, escuta as queixas, acolhe essa paciente e a gente vai montar um plano de tratamento para ela. Então, a gente vai atuar desde a respiração, trabalhos com abdômen, trabalho com períneo, exercícios para facilitar o parto, exercícios para poder encaixar esse bebê, posicionar ele melhor para o parto. Então, a paciente, ela sai da fisioterapia sabendo a respiração do parto, conhecendo o seu corpo, tendo mais percepção dessa região íntima e ela chega no hospital mais segura, porque tudo isso a gente treinou na fisioterapia. Então, geralmente, hoje já tem estudos que comprovam cientificamente que uma paciente que ela faz fisioterapia pélvica, ela diminui até 3 horas do seu trabalho de parto. Nossa. Então, para uma paciente que está em trabalho de parto ativo, que está com dor, ela ter feito fisioterapia pélvica, então ela vai ter um tempo de menos 3 horas no seu trabalho de parto. Então, é muita coisa. Sim, porque quando a mulher tá lá no trabalho de parto, qualquer minuto conta, principalmente porque tem muita dor. Tem muita dor. Então, geralmente, as pacientes que fazem fisioterapia, elas levam em torno de 4 horas, 5 horas, que chegam no hospital. Então, a gente aconselha que elas vão para o hospital depois de 5 centímetros de dilatação, que é quando se inicia o trabalho de parto ativo. Então, a paciente estourou a bolsa, mas o líquido está claro, o bebê está se mexendo bem, não tem nenhum sangramento, ou a gestação dela foi tranquila. Ela quer o trabalho de parto, então a bolsa estourou, não precisa ir correndo para o hospital. Ela vai ficar em casa. Nossa. Então, a gente só interna hoje uma paciente sem risco a partir dos 5 centímetros de dilatação para cima. Então, as pacientes que ela faz um acompanhamento lá na clínica, elas chegam no hospital com 7, com 8, até com dilatação total. Nossa, e assim, pronta para dar à luz bem tranquilo. Pronta para ter bebê. O que eu costumo falar, a gente tá lá, a gente vai para ter o bebê. Então, quanto menos tempo a gente ficar no hospital, melhor. Então, quando a gente fica em casa, no nosso lar, a gente libera mais ocitocina. Esse corpo, ele responde mais rápido, porque não tem interferências de terceiros. Então, elas realmente chegam no hospital apenas para ter o bebê. Então, se faz muito importante uma equipe que ela se sinta segurança, um acompanhamento fisioterapêutico, uma doula em casa, para essa paciente ela se sentir o mais segura possível no dia do seu parto. E no pós-parto, como que a fisioterapia pélvica pode ajudar a mulher a se recuperar de ter dado à luz, né? Porque tanto a cesárea quanto o parto normal precisam, depois de um pós-parto, de recuperação e um acompanhamento, né? Então, as pacientes que realizam fisioterapia lá na clínica, Valerie,
todas elas já saem com exercícios voltados para o abdômen e para o períneo. Então, elas sabem que depois do parto, ou seja normal, ou seja via cesárea, elas têm exercícios para fazer, para trabalhar esse períneo, para trabalhar essa diástase, para fechar. Fora isso, hoje a gente tem a aplicação do tape que a gente coloca, tem as calcinhas que a gente usa, as órteses para trabalhar essa região do abdômen. Então, a gente faz o acompanhamento dessa paciente. Rayane, eu quero engravidar, eu posso fazer físio? Lógico, é a melhor preparação, porque você vai ter mais conhecimento do seu corpo. Então, quando você tiver gestante, você vai ter mais informação, mais conhecimento. Então, a gente trabalha desde aquela pessoa que ela quer engravidar, a gestante e o pós-parto dessa mulher. Aquela mulher que ainda não engravidou, e a gente tem ainda muita restrição de falar sobre a saúde íntima, né? Por que é importante conversar sobre isso e conhecer essa região? Porque a saúde íntima, ela faz parte da nossa saúde. E hoje ainda existe muito tabu relacionado à parte íntima. Mas como eu te falei, várias pessoas têm alteração dessa região. Dor para ter relação, incontinência urinária, constipação crônica, pacientes com endometriose. E a fisioterapia atua diretamente associado com o médico, né, com a equipe multidisciplinar, para tratar essas disfunções ou prevenir. Sim. E dentro dessas disfunções, quais dores que as pessoas normalizaram? Geralmente, ter uma incontinência urinária, o pessoal pensa assim, é normal, eu tenho isso todo mês. Sim. Né? Constipação, meu organismo é assim mesmo. Sim. Então, mulheres que tiveram filhos de parto normal, 2 gestações, 3 gestações e não tiveram preparo antes. Então, elas tossem, perdem uma gotinha, aí elas acham que é normal. Com o passar do tempo, essa musculatura ela vai ficando mais fraca, ela vai perdendo a força dela. E antes que era 1 Carefree por dia, um absorvente diário, se torna 2, se torna 3. Antes era uma gotinha, se torna um jatinho. Então, a gente não precisa normalizar perda de xixi, dor para ter relação, constipação. A minha família é assim. Então, a gente precisa procurar ajuda porque existe tratamento para isso. E quando a gente fala de perder a força da musculatura, é por conta da gravidez ou por conta do envelhecimento, como ao longo da vida? Os 2 fatores são muito importantes, porque quando a gente vai ficando mais velha, principalmente nós mulheres, quando entramos na menopausa, a gente tem queda de hormônios. Então, consequentemente, a gente vai ter uma flacidez nessa região. E mulheres que não tiveram um preparo antes, não trabalharam essa região na fisioterapia pélvica, quando ela tem a 2ª gestação, a 3ª gestação, ela pode ficar com incontinência. Se ela teve episiotomia, que é aquele corte que hoje não é mais realizado, que é uma violência obstétrica. Então, causa alterações, disfunção nessa região pélvica, levando ou uma diminuição da força ou um aumento da força, uma hiperatividade da musculatura. Então, ou eu tenho incontinência urinária, incontinência fecal, perda de flatos vaginais, ou eu tenho dor para ter relação, ou eu tenho constipação. E no caso das pacientes com endometriose, qual que é o acompanhamento? Então, com a endometriose, a paciente ela faz um acompanhamento multidisciplinar. Ela faz acompanhamento com o ginecologista, ela faz com o psicólogo devido às dores fortes, ela faz o acompanhamento com o nutricionista para mudar essa alimentação inflamatória e com a fisioterapia. Então, a gente vai trabalhar a mobilidade, o alongamento dessa musculatura pélvica, devolvendo a capacidade de contração e relaxamento. Então, a gente vai trabalhar essa contração, esse relaxamento, através também da eletroterapia, diminuir o quadro da dor. Então, as pacientes, eu fiz cirurgia de endometriose, eu preciso fazer fisioterapia? Sim. Porque a cirurgia de endometriose, a grande maioria é feita por vídeo. Então, a gente tem aderência, tem fibrose. E na fisioterapia a gente consegue devolver a mobilidade desse tecido.
As pacientes que convivem com endometriose, pelo que a gente ouve falar, existe aquela questão de ter muita dor, né? Muita cólica menstrual. E eu até vi um relato de uma médica dizendo que não é normal você ter cólica menstrual, uma dor que você não consegue sair de casa, que você não consegue fazer nada. Isso acende um alerta quando vai numa consulta, né? Sim, se você, quando está perto de menstruar, pré-menstruação, e você tem uma dor incapacitante, que ela te incapacita, você precisa tomar remédio, você precisa ir para o hospital, ou eu não consigo ir trabalhar. Então, isso já levanta um alerta. Então, você precisa ter um acompanhamento com um ginecologista que trabalhe com essa parte de endometriose. E aí ele vai solicitar exames necessários de imagem, exames laboratoriais e vai encaminhar você para fisioterapia. Como que funciona a consulta, doutora? Eu sei que deve existir algum medo, um receio quando chega lá. Como que é esse acompanhamento, o primeiro contato? Então, pronto, a paciente entra em contato com a gente agenda o horário de avaliação. Quando a paciente chega na clínica, a gente vai fazer uma avaliação. Então, a gente vai colher informações, a gente vai conversar, vai colher as queixas, os desejos da paciente e a gente vai explicar como que funciona todo o atendimento. Então, a gente vai explicar, dependendo do diagnóstico, tudo que a gente vai fazer com essa paciente. E depois, no outro momento, a gente realmente faz a avaliação pélvica, que a gente precisa avaliar esses músculos pélvicos para saber realmente como que eles estão. Entendi. E a senhora acha que existe alguma faixa etária para começar a cuidar da saúde íntima, até fazer uma consulta? Por exemplo, eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, agora eu preciso ir na fisioterapeuta pélvica. Ou quem sente a necessidade, sente a curiosidade, muitas vezes, de passar por um acompanhamento, também vale a pena fazer uma consulta? Vale muito a pena, sim. Então, eu quero engravidar. Estou pensando em engravidar ano que vem. E eu tenho urgência para ir no banheiro. Eu espirro, perco uma gotinha. Ou aquela mulher que não tem absolutamente nenhuma queixa, mas ela quer ter conhecimento da parte íntima dela, sexual, ela quer ter mais coordenação, melhorar a força, fazer uma avaliação realmente para ver que tá. E ela vai se sentir mais preparada para a gestação. E se essa paciente for ter parto normal, ela vai se sentir mais preparada ainda. Doutora, segura só um pouquinho, a gente já volta para falar mais sobre isso. No próximo bloco, a gente vai falar especificamente sobre maternidade, sobre a parte de fisioterapia pélvica para mães e também no pós-parto. Você não pode perder, a gente já volta, espera só um pouquinho.